Bem, vamos agora para a aula de número 4. Continuação dos riscos físicos. Agora vamos falar sobre ruído, temperaturas extremas, vibrações e umidade. O objetivo aqui é desenvolver o conhecimento dos senhores sobre o ruído, temperaturas extremas, vibração e umidade, suas unidades de medida e legislação básica. Bem, primeiro, 4.1, ruído. Talvez o principal risco dos ambientes de trabalho atuais, tá? Pode estar presente em qualquer espaço industrial. O que é isso? O som é uma variação de pressão sonora do ar que conduz à sensibilidade nos ouvidos. O ruído é um conjunto de vários sons não coordenados, tá? Várias frequências que causam incômodo e desconforto. Ou seja, o som é algo agradável de você escutar, né? Sonzinho. Agora, quando a gente fala em ruído, é algo que já vai causar um incômodo, tá? Um desconforto, tá? Um certo estresse com relação ao ruído. Beleza? Então, a perda auditiva pelo ruído normalmente é produzida pela exposição do trabalhador a ambientes ruidosos. E se manifesta após muitos anos de exposição, ou seja, você não vai ter uma perda auditiva da noite para o dia, e sim com o passar do tempo, né? No local que você está inserido, ou seja, no local que esteja muito ruidoso. Tá ok? Então, o ruído ele é classificado como contínuo, intermitentes, ruídos impossíveis ou de impacto. O ruído contínuo são aquele cuja variação de nível de intensidade sonora é uma pequena em função do tempo. Exemplo, geladeiras, ventiladores, centrais de ar, né? Eles são contínuos ali, né? Tem aquele ruídozinho ali, mas são ruídos pequenos, né? Não afetam tanto a sua audição. Ruídos intermitentes são aqueles que apresentam grandes variações de nível de função do tempo. São os tipos mais comuns. Fala, furadeira, esmerilhadeira, né? Eles são ruídos ali intermitentes. Já os ruídos impulsíveis ou de impacto apresentam alto nível de intensidade sonora no intervalo de tempo muito pequeno, tá? São os ruídos provenientes de explosões e impactos, são caracterizados de arrebites, prensa e etc. Esses aí causam bastante impacto à sua audição. O ruído ocupacional é elevado através de medidores de pressão sonora, tecnicamente denominados sonômetros, e comumente conhecidos como decilímetros ou dosímetros. A unidade de medida é o decímetro, né? Ou seja, ela é dB. O decibelímetro são os mais indicados para a avaliação de um ruído, tá? Determinado ambiente dos dosímetros para avaliação da exposição do trabalhador, uma vez que ficam afixados o trabalhador durante toda a jornada de trabalho. Senhores, que é isso aí? Lá no nosso laudo técnico, né, das condições do trabalhador, né, o famoso LTCAT, a gente tem que colocar, a gente tem que fazer um laudo técnico, né, da exposição do trabalhador a esses ruídos. E aí a gente utiliza um aparelhozinho, né, os aparelhozinhos aí chamado decilímetro, dosímetro, né, para poder medir a intensidade do ruído que o trabalhador está inserido ali na área. Tá legal? E aí, conforme lá o decibéis, tá? A gente vai verificar se está no nível normal ou acima do limite de tolerância, tá? Conforme pede lá o anexo 15, o anexo 1 e 2. Lá no anexo 1 e 2 tem uma tabelinha, né, que vai determinar, dependendo do nível sonoro ali, né, em decibéis, o tempo de exposição do trabalhador, tá? E suas pausas de descanso, tá bem? Então ele fala aqui, ó, limiar de integração, o que é isso? É o valor a partir do qual serão contabilizados o nível de pressão sonora para fim de exposição ocupacional. Ele falou ali logo acima também, no texto, que como é feita essa medição? Essa medição é feita o seguinte, a gente coloca, insere um aparelho no trabalhador, e aí às 8 horas ali ele vai ficar com esse aparelho, né? Para medir o tempo, a exposição que ele está exposto ali diariamente na área de trabalho, tá? Mas não necessariamente às 8 horas, tá? Mas se passar, se não me engano, no mínimo são 6, né? 6 a 8 horas ele tem que passar com aquele aparelho ali, belezinha? Para ver se o ruído está acima do limite de tolerância. Então vamos lá, nível de critério, valor referência para uma exposição de 8 horas, tá? A gente viu aqui o limiar, que é o valor a partir do qual serão contabilizados, né? Após lá a medição do trabalhador.
o nível de pressão sonora para fim de exposição ocupacional. Ou seja, se ele pode ter algum tipo de lesão ocupacional no futuro. Nível de critério, valor de referência para uma exposição de 8 horas. Fator duplicativo de dose, né, incremento em decibéis, para qual o tempo de exposição permitido será reduzido à metade. Tá? Ou seja, dependendo lá do nível de exposição do ruído, ele vai ter uma pausa ali, tá? Que é permitido somente a metade da exposição dele ali na área de trabalho. Curva de compensação são parâmetros de ponderação para compensar a diferença de sensibilidade do ouvido humano às diferentes frequências. Senhores, vamos lá. O nível de pressão sonora do ambiente de trabalho, tá? Publicados são avaliados segundo a recomendação das normas da ABNT, né? E NBR 10151, onde ele fala da acústica, né? Que é a avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, né? Ou procedimento. E também fala lá do nível de ruído para conforto acústico, né? E as normas estaduais e municipais específicas. Aqui tem dois modelos de aparelho, né? Tem esses modelos de aparelho que eles vão lá e medem o ruído na área. Tá legal? Para estudo de avaliações do ruído, será considerado um ciclo de exposição onde será avaliada uma dose diária, né, em porcentagem ou nível equivalente em decibéis, que serão comparados com os critérios de referência estabelecidos em normas, lá conforme a norma de número 15. No Brasil, o limite de tolerância LT permitido para uma jornada de trabalho de 8 horas é de 85 decibéis. Se o trabalhador tiver ali a sua jornada de 8 horas em um limite ali de decibéis, em 85 decibéis, ele está ali, ó, na média, está trabalhando normal, tá legal? O que ele fala? Evidentemente que o aumento do nível de pressão sonora ou ruído vai implicar na diminuição do tempo de exposição. A legislação ainda prevê que o valor máximo acima de qual é permitida a exposição em nenhum momento da jornada de trabalho com os ouvidos desprotegidos, ou seja, ele tem que estar com o seu abafadorzinho de ruído, tá? Então, vamos lá, que mais? Conforme lá a ANR, né? Se por acaso bem, no Brasil, o LT, ou seja, o limite de tolerância permitido para uma jornada de 8 horas é de 85 decibéis. Tá? É o limite de tolerância para o trabalhador que tem ali sua vida laboral de 8 horas. Evidentemente que com o aumento do nível de pressão sonora do ruído, né, vai implicar na diminuição do tempo de exposição. A legislação ainda prevê o valor máximo acima do qual não é permitida a exposição de nenhum momento da jornada de trabalho com o ouvido desprotegido é de 115 decibéis. Ou seja, se o trabalhador estiver ali a um nível sonoro de 115 decibéis, ele tem que estar utilizando alguma proteção sonora, ou seja, o abafador de ruídos. Vídeo anexo 1, né, e 2, lá da NR número 15, tá ok? Então, reparem que aqui ele tem a tabelinha, ó, conforme lá tem a NR. Exemplo, um nível sonoro de 85 decibéis, ele cumpre as suas 8 horas de jornada de trabalho tranquilo. Reparem que vai aumentando o nível sonoro, vai diminuindo o tempo de exposição do trabalhador. Deixa eu pegar uma aqui, ó. 91 decibéis, ele vai informar que o trabalhador ele tem que ficar 3 horas de exposição e 30 minutos de descanso. Ó, que interessante. E aí a tabelinha, ó, ele vai me dando aqui o tempo de exposição e o tempo de exposição permissível do trabalhador. Aqui, ó. No Brasil, o LT, ou seja, o limite de tolerância, permitido para uma jornada de 8 horas, é de 85 decibéis. Evidentemente, com o aumento do nível de pressão sonora, o ruído, vai implicar na diminuição do tempo da exposição. A legislação ainda prevê o valor máximo acima do qual é permitida a exposição em nenhum momento a jornada de trabalho com os ouvidos desprotegidos. É de 115 decibéis, ou seja, a 115 decibéis nós já temos que estar sempre com o ouvido protegido. Conforme lá o anexo 1 e 2 da NR. Reparem que aqui ele tem uma tabelinha
onde ele vai informar para a gente o limite de tolerância para o ruído contínuo ou intermitente, conforme a INR número 15. Ele fala para mim que 85 decibéis aí, eu posso ficar ali as minhas 8 horas. Repare que conforme aumenta o nível de ruído, diminui a minha jornada de trabalho, tá? Ó, reparem aí, ó. Aqui, vamos lá, 90 decibéis, eu tenho somente 4 horas de trabalho, tá? É minha exposição. Se eu chegar lá a 115 decibéis, nós temos somente 7 minutos de exposição, ok? Aí a empresa, o que ela faz, senhores? Ela tem que achar algum meio de tentar minimizar esse ruído, ou seja, controlar. Qual a forma de controle? Através de projetos de engenharia ou, se o projeto de engenharia falhar, nós temos os EPI, tá? E aí é feito um teste, né? Claro, é feito todo um teste de avaliação, onde a gente coloca o trabalhador lá em exposição com o seu abafador, né? Qual vai ser a sua vedação aí com relação ao ruído, se o ruído não vai prejudicar a audição do trabalhador, tá ok? Então, o ruído pode ter ação sobre o sistema nervoso, produzindo fadiga, perda de memória, irritabilidade, né? Hipertensão, perturbações gastrointestinais, etc. Ou seja, o ruído, senhores, ele causa vários efeitos, né, no corpo do ser humano. Tá legal? Estresse, ansiedade, muita coisa. Além disso, depende da sua intensidade. A intensidade com que ele está ali afetando a saúde do trabalhador. A perda de temporária definitiva ou seja, desculpa, o ruído ele pode ter uma perda temporária ou definitiva, das senhores, ou seja, irreversível. Tá legal? Então, muito cuidado. Quando você estiver exposto a certos ruídos, você tem que achar uma forma de proteção e também diminuir o seu tempo aquele ruído, tá bom? Vamos lá. Então, medida de controle para evitar ou diminuir os danos provocados pelo ruído no local de trabalho. Podemos citar enclausuramento da fonte, né, ou barreira de transmissão com medida de proteção coletiva, fornecimento de EPI, tá? Diminuição da jornada do trabalhador com medida de proteção individual é muito importante. A execução de exames periódicos, né? A audiometria é feita para saber como é que está ali a audição do trabalhador. Medidas educacionais, né? Orientação, conscientização, treinamentos, palestras, campanhas, tá? Tudo isso a gente envolve o trabalhador para o seu uso correto do equipamento de proteção individual. Na disciplina de higiene ocupacional 2, estudaremos a exposição de ruído mais detalhadamente, tá? Então vamos ver aqui agora extremas, né? Temperaturas extremas. Como temperaturas extremas, né? Considera-se o calor e frio, né? Em intensidade suficiente para causar desconforto, alteração e prejuízo e eficiência, né? À saúde do trabalhador. A exposição ao calor, senhores, né? É característico como fundições, usinas, fábricas de vidros industriais, né? Industriais, papéis. (4.2) Temperaturas extremas. Como temperaturas extremas, consideram-se o calor e o frio, em intensidade suficiente para causar desconforto, alterações e prejuízo à eficiência e saúde dos trabalhadores. A exposição ao calor é característica em locais como fundições, usinas, fábricas de vidro, indústrias de papéis, olarias, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e etc. O calor pode estar presente em trabalhos ao ar livre, né, nas épocas quentes do ano. Na avaliação, deve ser considerado fatores tais como temperatura, velocidade e umidade relativa do ar, calor radiante, o calor gerado pelo metabolismo, ou seja, atividade física. Então, senhores, o índice de avaliação inclui temperatura efetiva, né, que é o TEE, temperatura efetiva corrigida, TEC, e índice de bulbo úmido termômetro de globo, que é o famoso IBU-TG. Segundo a ANR número 15, seu anexo 3, o índice de sobrecarga térmica, IST. São siglas aí, né, para a gente poder fazer a medição de calor. E tem esse cálculozinho bem aqui, ó. A exposição ao calor é regida pelo equilíbrio térmico, ou seja, o organismo ganha ou perde calor para o meio ambiente, segundo a equação 4.1, né? Que nós temos aqui o M
que ele significa calor produzido pelo metabolismo, sendo um calor, né, que eu sempre ganho. O C, calor ganho ou perdido com condução ou convecção, ele é mais ou menos. R, calor ganho ou perdido por radiação, mais ou menos. E, calor perdido por evaporação, menos. E Q, o calor acumulado no organismo. Então a gente fala o seguinte, se o Q, né, for maior que zero, o acúmulo de calor ele tem uma sobrecarga térmica. E o Q, se for menor que zero, né, ele tem uma perda de calor, hipotermia. Vamos lá. Então, o limite de tolerância para exposição ao calor, conforme a IDR número 15, é determinado de dois modos: regime de trabalho com descanso no próprio local de trabalho e tem um regime de trabalho com descanso em outro local. Em ambos, a quantificação de calor pelo IBU-TG leva em conta a presença ou não de carga solar no momento da medição, sendo calculado tanto em ambientes internos ou externos, sem carga solar no IBU-TG. Aqui ele fala o seguinte, ao cálculo, IBU-TG 0,7, né, temperatura de bulbo natural, ele 0,3, né, que é a temperatura de globo, como em ambiente externo de carga solar. Já o IBU-TG 0,7, né, TBN, né, que significa a temperatura de bulbo natural, mais 0,2, mais 0,1 TBS, tá, que é a temperatura de bulbo seco. Nós utilizamos esses dois tipos de medições aí para poder calcular a sobrecarga térmica em cima do trabalhador. Como consequência do calor, podemos citar a desidratação, a exaustão e a hipertermia, as câimbras, insolação e demais lesões, né, que o corpo pode vir a sofrer. As medidas de controle adotadas são a blindagem dos fatores de radiação, o aumento da distância entre o trabalhador e a fonte, a redução das temperaturas, o uso de barreiras refletivas, o aumento da velocidade do ar, a redução da carga metabólica, a mecanização das atividades e o ajuste do tempo e a exposição que o trabalhador fica ali entre o trabalho e o descanso. O aparelho, senhores, é esse rapazinho bem aqui, ó. Ele tem essa bola aí, né? Ele vai captar ali a radiação, tá legal? A gente coloca um líquidozinho ali dentro ali, que é tipo uma água, e a gente liga o aparelho, a gente vai lá e vai colocar próximo ao trabalhador ou lá no ambiente onde o trabalhador trabalha, tá? E a gente vai captar tudo isso aí. O calor, a velocidade relativa do ar, a umidade do ar, tá legal? Tudo isso é calculado para a gente poder ver quais são o tempo de exposição que o trabalhador fica exposto ali a essa tal temperatura, ou seja, ao calor. Ele é um monitor de estresse térmico, IBU-TG. Então, a exposição ao frio está presente principalmente na indústria frigorífica, trabalho em câmaras frias. O frio excessivo, senhores, além de interferir na eficiência do trabalhador, pode produzir engeramento dos membros, né? Tá legal? Ulcerações, problemas respiratórios, cardiovasculares, dificuldade na execução dos trabalhos, né? Ou seja, muito frio, né, senhores? As mãos congelam, né? Então, o objetivo da avaliação do frio é impedir que a temperatura interna do corpo reduza, né, a valores baixos dos 36 graus Celsius e prevenir lesões do frio, né, nas extremidades, tá bom? Na avaliação do frio deve ser considerada principalmente a temperatura e a velocidade do ar, né, ou seja, a temperatura equivalente. Nos casos de aumento de temperatura corpórea, ocorre vasodilatação, né, ou seja, no frio há uma tal de vasodilatação, né? Pois o objetivo é reduzir as perdas do calor do fluxo sanguíneo. Ou seja, a gente não pode perder nossa temperatura externa, né? Porque senão podemos ter alguns tipos de doenças ocupacionais também. O que mais eu posso falar aqui sobre o frio? Vamos passar um pouquinho aqui. Não vou entrar muito aqui na parte do frio, tá? Aqui ele fala que mais para frente a gente vai estudar mais a parte do frio aí com relação a isso, tá legal? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou passar aqui logo para vibrações, tá, senhores? Vibrações. É um movimento oscilatório de um corpo produzido por forças desequilibradas, né, de componente de movimento rotativo ou alternativo de máquinas e equipamentos. Dependendo da frequência do movimento oscilatório e a sua intensidade, a vibração pode causar desde um desconforto, né,
formigamentos e adormecimentos leves, até o comprometimento no ato da sensibilidade à temperatura, tá? Perda de destreza e incapacidade para o trabalho, com problemas articulares, principalmente. A vibração só acarreta problemas quando houver um contato físico do trabalhador com a fonte de vibração, né? Ou seja, sua avaliação é feita através de acelerômetros, né? A gente coloca lá o aparelho no trabalhador e ele vai medir lá a vibração do equipamento. Por exemplo, o trabalhador que usa uma pneumática aí numa oficina mecânica, a gente insere lá o aparelho próximo do trabalhador, né, nele, e ele vai lá fazer uma vibração. E através desse estudo, a gente vai verificar a pausa, né, que ele vai poder usar aquela pneumática, né? Quanto tempo ele vai demorar para apertar o fogão parafuso, de quantos parafusos ou ele pode retirar ou instalar no momento que ele estiver utilizando a pneumática, né? As pausas que ele deve ter, ou ele pode fazer um revezamento com um outro colega de trabalho. Tudo isso é feito através de uma avaliação de vibração. Então vamos lá. São exemplos de aplicação sujeita à vibração, né? Como motosserra, furadeiras, secadores pneumáticos. A legislação encontra lá na NR número 15, lá no seu anexo 8. Tá bom? Então, as vibrações elas podem ser localizadas e generalizadas. Localizadas, provocadas por ferramentas manuais, com efeito de certas partes do corpo, principalmente afeta as articulações e braços, né? Por isso que hoje existem luvas, né? Onde essa luva ela tem uma certa camada aqui na palma, né? Bem acolchoada, que ela evita que as vibrações, as suas articulações sofram um impacto maior, né? No seu corpo. Ela absorve mais a energia, tá? E também nós temos as vibrações generalizadas. Localizadas, provocadas por ferramentas manuais, efeitos, já falei, né? E as generalizadas, lesões de corpo inteiro, normalmente produzidas pelo trabalho em grandes equipamentos, caminhões, ônibus, tratores, né? Caminhoneiro, camarada de ônibus, né? Eles tendem a ter a vibração do corpo inteiro devido ali, ó, à vibração do veículo, né? Isso pode acarretar problemas de quê? Na coluna vertebral, problemas lombares e etc. Então, com meios de controle, podemos citar o revezamento de trabalho, ou seja, diminuição do tempo de exposição, e as medidas técnicas que reduzem a intensidade de vibração. Tá legal? São medidas de controle que a gente pode fazer aí para poder adotar para evitar que o trabalhador afete a sua saúde, né? Tá legal? Que ele não venha adquirir uma doença ocupacional. E, senhores, por último, a umidade. Operações realizadas em ambientes com umidade pode causar problemas à pele e fuga de calor do organismo. A umidade está presente em ambientes alagados ou encharcados. A legislação encontra-se na NR15 em seu anexo 10. As atividades e operações executadas em locais com umidade excessiva, capaz de produzir dano à saúde do trabalhador, problemas respiratórios, né? O cara pode ocorrer quedas, doença de pele, né? E deve ter uma atenção prevencionista por meio de verificações realizadas nesse local. E deve ser implantada imediatamente medidas de controle, como previsão de escoamento, de água, EPIs e etc. Tá bem? Senhores, então, o resumo nessa aula podemos conhecer de maneira introdutória, até um pouco sobre o ruído, temperaturas extremas, vibrações e umidade, como as suas unidades medidas e sua legislação básica. E até a próxima aula.